Eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para apresentar uma série de videocasts abordando temas relacionados não só à maternidade, mas que orbitam em torno dessa área que é saúde, que é tão rica e tão potente e tão necessária que a gente aborde. Antes da gente dizer qual é o nosso tema de hoje, dizer que o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, ele é parte das nossas vidas há 39 anos, quase 40 anos. Quanta gente passou por lá, hein? Quanta gente nasceu, quanta gente está por aí com 30 anos, 25. É bacana de pensar nisso, né? E aí a gente fica pensando que essa que tem uma história de verdade para contar, agora tem uma nova página, um novo projeto, que é o Projeto Renascer. Porque desde janeiro deste ano de 2024, a Santa Fé está sob nova gestão, pautada em inovação, em tecnologias, pautado muito focado no humano, no sentido mais amplo do que isso quer dizer. São novos projetos baseados nessas verticais todas que eu acabei de mencionar. E você pode acessar o conteúdo dos nossos videocasts nas plataformas de streaming da Santa Fé, no Spotify, tá aí o canal para você, no YouTube, e também, claro, que você vai acessar as nossas pílulas para deixar você com muita vontade de ver tudo no LinkedIn e também nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. E no episódio de hoje a gente vai abordar um assunto, bom, primeiro o seguinte, eu não sei se você está fazendo atividade física, se você está correndo, se você está em casa no final de semana, ou então onde que você está acessando o nosso conteúdo. A minha dica é, para tudo. Independente de você ser homem ou mulher, esse é um assunto que interessa a todo mundo. O episódio de hoje a gente vai falar sobre a evolução da fisioterapia para a saúde da mulher, em especial a importância da fisioterapia para a amamentação e a rede de apoio na gestação e amamentação. Parece um tema longo, mas é difícil resumir um período tão importante da vida da mulher só num título apenas. E é claro que a gente trouxe duas autoridades, duas especialistas nesse assunto. A gente tem o prazer de receber aqui a doutora Carla Luz, que é fisioterapeuta, especialista da saúde da mulher. Muito obrigada pela sua presença, doutora Carla. A doutora Fabiana Cioli, obstetra, ginecologista, mãe, foi paciente da doutora Carla. A gente vai contar esse encontro para vocês. E hoje ela é educadora parental. E a gente vai falar sobre essa área que aparentemente é tão nova, mas há muito tempo era necessária. E aí, antes de começar, deixa eu fazer uma contextualização. Nas últimas décadas, a promoção do aleitamento materno se tornou uma preocupação crescente na área da saúde pública, mudando, na verdade, um paradigma que vinha desestimulando a amamentação em prol do leite industrializado. Polêmica na área. Tem sempre uma polêmica na área. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno é exclusivo para os bebês até os 6 meses de idade, é o ideal, e a amamentação continuada até os 2 anos de vida do bebê. Isso impacta na cognição, impacta na economia da cidade, por conta do custo do tratamento que advém desse não leite materno ministrado à criança. A prática do aleitamento, na verdade, traz benefícios a longo prazo, tanto para o bebê como para a criança, para a família de modo geral. E aí a gente vai lembrar de uma resolução com a finalidade de elevar as taxas mundiais de amamentação, que foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde ainda nos anos de 1990, se não me engano, 1990 e 1980, na verdade, nos anos de 1980. Isso porque um grande número de estudos científicos demonstrou os ganhos da saúde, como a gente acabou de mencionar. E a prática da amamentação, se ela fosse realmente universal, 800 mil mortes infantis seriam evitadas globalmente por ano e o custo da saúde pública seria reduzido em 300 bilhões de dólares. Viu como impacta tudo? Então, assim, a gente vai falar sobre todos esses assuntos, mas do ponto de vista médico, do ponto de vista de mães, do ponto de vista de experiência e do ponto de vista do que você quer saber. Então, bem-vindas ao nosso videocast. Nossa, duas mulheres poderosíssimas, vai ser bom demais. Olha, gente, o que ela trouxe. Já me dá aqui antes da gente fazer a pergunta, né? Olha só como elas são preparadas. Gente, eu falei que não ia fazer uma foto com isso, porque senão eu iria virar meme.
Mas olha, é uma das ferramentas que eu falei, doutora Carla, leve alguma coisa, né? Além do que vocês têm na mente brilhante de vocês, leve alguma coisa para você explicar. E a gente mostra assim, parece lúdico, né? Mas é absolutamente educativo. E aí eu começo com uma pergunta que é: qual é a linha do tempo quando a gente fala de amamentação, de parentalidade junto com isso, de fisioterapia junto com isso? Em que página nós estávamos e onde nós estamos agora? É o ideal? Bem-vindas. Começo com você, doutora Carla. Oi, Maia. É um prazer estar aqui, agradeço. Falar da fisioterapia, falar da saúde da mulher é algo que, assim, engrandece a gente como parte da vivência dessas pacientes. Então, quando a gente pega uma paciente que a gente é chamada para esse acompanhamento, a gente não sabe o que é que a gente vai encontrar, né? Então, assim, cada mulher, ela é diferente, cada gravidez, ela vai ser diferente. E a fisioterapia hoje, a gente tem tantas oportunidades de ajudar essa mãe, o que antigamente era algo que era super natural, né? A mãe, ela poderia sentir dor, ela ia amamentar, não tinha problema, se não amamentasse não tinha nada, né? Tinha alguma coisa que pudesse dar, mas hoje em dia não, a fisioterapia, ela está cada vez mais dentro dessas famílias, e é uma oportunidade muito grande a gente conhecer essa mãe desde a gestação. Né? Então, assim, não é simplesmente o amamentar, é a gente acolher essa mãe, a gente entender que ela pode ter vários tipos de bico, né? Assim, uma coisa simples. Sim. E o mais importante também a gente entender que, assim, a nossa natureza, ela é muito perfeita. E mesmo a gente tendo duas mamas, essas mamas, elas são diferentes. Então, eu posso ter um lado, um bico que ele é invertido, no outro lado eu tenho um plano. Eu posso ter um plano, ter um outro protuso. Então, assim, não é que vai ser invertido os dois, né? Então, a gente consegue, de uma certa forma, mostrar para essa paciente que na gestação ela consegue se preparar. Ela mesmo tendo um bico que ele é invertido, para vocês que nunca viram, né? Existem alguns tipos de bicos mamários. Então, eu tenho o bico invertido, que é esse que é completamente para dentro. Né? No bico não tem para fora, ele é invertido porque ele está aqui para dentro. É o que dá mais trabalho. É o que seria Defina dar trabalho, né? O que é o trabalho? A criança dentro da barriga, ela não tem esse trabalho de estar amamentando, ele não precisa. Sim. Ele não está treinando, ele está chutando, fazendo outras coisas. Então, quando ele sai, é que ele vai ter esse estímulo realmente para a amamentação. Se você colocar o dedinho dentro da boca do bebê, ele vai conseguir sugar, né? Porque é um estímulo que é feito e que é mais fácil para ele. Então, ele se apega no bico. Se o bico é invertido, ou seja, ele não tem aquilo que ele possa estar seguro. Então, aí que a gente entra com a fisioterapia. Não é uma coisa que é impossível, a gente consegue. Depois eu vou explicar mais ou menos sobre essa questão de estímulos, né? Eu tô mostrando mais a diferença. Então, eu tenho o bico que é invertido, que não tem aonde o bebê se segurar. Eu tenho um bico plano, que é aquele também que não tem um estímulo. E aí, eu tenho um tipo de protuso. Protuso é aquele para fora. Mas imagina esse protuso. Imagina assim, não, quanto mais protuso, melhor. Não. E se o bebê nascer com uma boca bem pequenininha, como é que ele vai conseguir? Às vezes, ele tá tentando mamar, mas esse aqui tá lá na gargantinha dele. E aí ele tem aquela ânsia de vômito porque tá estimulando lá atrás. 99,9% das pessoas nem imaginam esses detalhes todos. E uma coisa que a gente sempre busca mostrar para essa paciente é que, por mais que a gente dê todas essas informações durante a gestação, a gente vai saber quando o bebê nascer. O tamanho da boca, o estímulo, a fome, o peso, né? Então, tudo isso é algo que a gente prepara, porque ela vai entender que mesmo ela tendo esse biquinho que é invertido, ela vai conseguir estimular e vai colocar ele de uma forma mais fácil. Né? Entendi. E aí não existe a questão do ser o mais fácil, porque é um processo. Ela vai passar pelo parto, ela vai ter o puerpério, vai ter a descida do colostro. Esse colostro ele dura 72 horas. O colostro é o primeiro leite. Né? Esse primeiro leite ele é chamado de colostro e ele dura 72 horas. É um leite que ele é mais grosso, mais viscoso, parece um mel e ele não sai muito.
Eu sempre costumo brincar com minhas pacientes assim, não espere sair 1 litro de leite no primeiro dia. Você atende muitas mulheres, né, na Santa Fé. Muitas. Você não para, né? Porque, assim, uma maternidade como essa, de referência, Sim. imagino a demanda que tem e o desafio que é para vocês fisioterapeutas nessa área. Sim. E que bom que a maternidade tem a fisioterapia na área de amamentação. Sim, é uma luta. E eu sempre costumo mostrar que, assim, lá na Santa Fé, a gente tem, eu acho que 57 apartamentos. 57 portas que a gente entra com um mundo completamente diferente. Eu não tenho como dizer que uma vai ser igual à outra, né? Então, cada portinha que eu abro, que eu entro em contato com aquela paciente, é um mundo completo, né? Assim, da vivência, da família, do que é que ela tem para oferecer, do que é que ela está precisando, porque às vezes é só um ajuste de colocar um bebê para mamar, Sim. o que antigamente, realmente, aí sempre a gente escuta falar, não, antigamente não precisava disso. Mas é porque hoje a gente sabe. Então, se a gente sabe, a gente pode ajudar essa mãe, né? Claro. E aí, é uma avaliação que a gente faz antes, na gestação. A gente prepara, né, para o parto. E aí entram várias questões. Aquela mulher que quer ter um parto normal, aquela mulher que... hoje mesmo eu atendi uma que ela conseguiu chegar a 6 centímetros de dilatação. Ela queria muito, muito um parto normal. Mas aí, quando ela não conseguiu, evoluiu para uma cesariana e ela disse que ela estava bem, porque ela se preparou para isso. E é um dos papéis que a gente faz, é justamente isso, é preparar essa mãe, porque ela quer muito um parto normal. Na verdade, doutora Fabiana, a gente conversando antes nos bastidores, a gente falava sobre isso, que a mulher sonha e na hora de realizar essa maternidade é diferente, né? E a doutora Fabiana falava com muita clareza que, tipo, o corpo ele é preparado para ter um parto normal, né? Eu tô falando com uma educadora parental, com uma ginecologista, com uma obstetra e mãe de 2 filhos. E aí a gente tá falando dessa página do tempo, né? De tipo, como era antes, como era agora. Você, particularmente, pode dizer bem o que é essa linha do tempo, né? Bem-vinda ao nosso videocast da Santa Fé. Obrigada, Maia, é um prazer estar aqui. Realmente, né? Quando a gente engravida, né? Como se fosse a realização de um sonho, né? Vou ser mãe, vou ter filho, vai ser tudo lindo, né? O que eu pedi a Deus está vindo. E aí, quando nasce um bebê, é um mundo completamente diferente, né? São várias experiências novas, né? Se a gente não estiver preparado para o que vem, né? Até por conta das alterações hormonais que a gente tem logo após esse parto, né? Que já deixam a mãe ali meio... o nível de estresse, né, o nível de descarga emocional, ela não consegue raciocinar bem, com clareza, ela não consegue pensar bem, com clareza, então tem a privação de sono, então tudo isso alinhado, tudo isso junto, né, gera uma avalanche que é muito complicado de lidar. Agora, a partir do momento que a gente está preparado para isso, que a gente sabe que, pode ser tudo ótimo, pode ser tudo maravilhoso, pode ser tudo tranquilo, mas pode ser que complique, pode ser que seja mais cansativo, que seja mais exaustivo, pode ser que eu não tenha tanto apoio. Aí fica mais fácil da gente lidar. Os processos são diferentes de acordo com, não só com cada mulher, mas com cada bebê e com cada família. Com cada família, e de uma gestação para outra. Na mesma família, de uma gestação para outra, tudo pode ser completamente diferente. Pra você foi diferente no quê? Em tudo. Em tudo. Foram 2 gestações completamente diferentes, foram 2 puerpérios completamente diferentes, né? E eu costumo dizer que, assim, alguns pontos foram primordiais para serem 2 puerpérios completamente diferentes, né? O primeiro foi porque eu me preparei para complicações, para as coisas serem mais difíceis do que eu esperava. Ser médica ajudou? Ou complicou? Complicou. Eu jurava que tinha ajudado, mas eu digo, não, vou fazer essa pergunta. Não, ser médica e ser obstetra complicou tudo, porque quando eu tive minha primeira filha, antes de ter, eu já pensava assim, não tem problema, se eu começar a ficar muito nervosa, muito agitada, muito estressada, se eu começar a pensar besteira, eu sei que tudo é por causa do puerpério, é baby blues, né, que é a tristeza materna que a gente chama. Então, é baby blues, eu sei que é tudo hormonal, tá tudo tranquilo, eu vou dar conta. E foi, assim, uma pancada, né, o primeiro puerpério foi... Cabeça dela toda organizada, hein, doutora Carla? Não, e eu sou virginiana metódica, sabe? Não, de nada. E aí, pra segunda já me preparei de outra forma, já me preparei para o pior. Então, assim, o que tiver dificuldade, uma coisa que eu fiz que foi muito importante pra mim, né, como eu já conhecia um puerpério de perto, Sim. né, eu procurei
montar, construir a minha rede de apoio, capacitar essa rede de apoio, né? Então, assim, eu decidi quem ia ser minha rede e essas pessoas foram capacitadas. Do primeiro ou do ser, segundo? Do segundo. Do segundo. E essas pessoas foram capacitadas para serem rede de apoio. Procurei profissionais, assim, que foram muito experientes, muito aptos e muito disponíveis para me auxiliar nesse processo, nesse puerpério, inclusive com a amamentação. A doutora Carla foi no Né? primeiro ou no segundo? No segundo. No segundo. Foi como vocês se encontraram. Foi. E foi uma excelente rede de apoio. Agregou, somou muito. Engraçado porque essa questão de rede de apoio é uma coisa que parece distante, assim, né? Rede de apoio. Porque vendo vocês falarem, eu fico pensando que é necessário todo um alinhamento de expectativas. E um alinhamento de expectativas, quando a gente está falando de mãe, de puerpério, de amamentação, é um alinhamento de planetas. Sim. Né? E assim, essa rede de apoio, como é que ela se forma? Qual é a importância? Quais são as limitações de uma rede de apoio? Como eu me candidato para ser uma rede de apoio? Tem que ser da família? Queria que vocês falassem sobre isso, porque se fala muito pouco sobre rede de apoio nessa área. Na realidade, a rede de apoio não precisa ser um familiar. A rede de apoio precisa ser alguém em quem você confie e que esteja disposto, né, a lhe dar a ajuda que você precisar. Não a ajuda que ela acha que é necessária, mas a ajuda que você precisa. A ajuda que você, que o seu bebê, que a sua família está precisando naquele momento. Muito se fala sobre a participação do pai como rede de apoio. Pai não é rede de apoio, pai é pai. Né? Ele também está passando por um processo novo. Também precisa de atenção, né? Também precisa de atenção. Muita gente não sabe, mas do mesmo jeito que existe a depressão pós-parto materna, existe a depressão pós-parto materna. Desculpa, paterna, né? Tem o baby blues materno, a tristeza materna, mas também tem a do pai. Assim, é um momento de muita transição. Esse pai, ele também acha, né, muitas vezes, que tá perdendo espaço com a chegada do filho, porque a mulher agora tem que dividir a atenção que dava antes só para o marido, agora ela divide com o filho. Ou então, se antes era só com ele um filho, agora é com ele com 2 filhos. Né? Então, assim, divide a atenção da esposa, da companheira, os momentos a sós dos dois já ficam mais limitados, né? Muitas vezes alguns pais se sentem meio que escanteados, até gostariam de participar mais ali nos cuidados com os filhos. Mas às vezes nós temos muitas mães que têm dificuldade de dar esse espaço para o pai, sabe? Então, assim, pai é pai. Não sabe olhar a criança vai cair. Exatamente. Né? É muita coisa. Doutora Carla, existe um passo a passo? A gente está sendo acessado por alguém que quer ter um filho ou que está grávida, né? E tá ouvindo a gente falar e dizendo, meu Deus, tem uma cartilha? Onde é que eu acesso isso? Quais são os primeiros passos? Por favor, doutoras. Cartilha não existe, né? Existe, assim, a gente entender aquela realidade daquela família, a necessidade daquele momento, né? Eu lembro muito de um esposo de um paciente que me falou que antes era ele, ela e um cachorro, só no apartamento. Depois, com a chegada do primeiro filho, veio a sogra, veio a mãe dele, veio uma babá, veio uma funcionária e ficava todo mundo dentro de casa. E a rede de apoio, que às vezes nem é rede de apoio. Não era rede de apoio, porque essas pessoas estavam ali preocupadas, às vezes, muito com o bebê, mas esquecia da mãe. Gente, esquecia do não pai. visitem mamães Não e bebês. Pelo menos dá um tempo, e até 6 meses, 3 meses, né? 3 meses, né? Pelo menos, né? Esse primeiro momento, assim, eu não consigo, a gente não consegue te precisar um período exato, sabe? Até porque ela ficar varia confortável, porque é muito desagradável, gente. É desconfortável para a família, para o bebê. E quando eu lhe pergunto por exemplo, risco de infecção mamária. O que eu tenho que ter em casa de equipamentos? Né? Quando que eu tenho que contratar uma fisioterapeuta? E se eu não tiver dinheiro para contratar uma fisioterapeuta? Se meu bebê não nasceu na maternidade Santa Fé, e agora? Eu não tenho fisioterapia nessa área. Eu quero saber esses passos, assim, o que são as primeiras coisas, quando se trata de amamentação, que é esse momento tão delicado que vocês estão falando. Pronto. Como eu falei que, assim, cada família é de um jeito, o que é que a gente busca mostrar? Quando ela está gestante, ela procura esse conhecimento durante, né, a gestação para ter pelo menos uma orientação daquilo que ela vai precisar. Ela vai na internet? Não, ela vai para o fisioterapeuta.
Sabia que você ia falar isso. Provoquei. Não existe esse doutor aí, né? Então, assim, realmente, assim, a internet, ela pode mostrar muita coisa boa, mas mostra coisas que não são daquela realidade. Então, assim, não adianta eu dizer para a paciente que ela precisa sacudir o peito, fazer massagem, apertar e espremer, porque não é uma realidade que a gente indica. A mama é algo muito sensível. Imagina ela 24 horas produzindo leite. Não é para apertar. O que a gente faz é um estímulo para ajudar a saída ainda durante a gravidez? Não, durante a gravidez a gente faz essa primeira consulta para avaliar o tipo de mama. Aí eu identifico se ela tem um bico invertido, eu já começo a preparar que ela vai ter que fazer isso quando o bebê nascer, não durante a gestação. Às vezes eu já peguei paciente que o marido estava fazendo o bico do peito na gestação, o que não é indicado, né? Então, muita assim, desinformação, né? Não existe, realmente essa preparação. Querendo ajudar, termina atrapalhando. Sim, né? Então, assim, na gestação você já pode se preparar para identificar, não, eu sei que meu bico, ele é invertido, eu sei o que é que eu posso fazer. E nesse momento, quando a gente fala de marido, né, é importante ele ter essa noção também, porque o esposo estando junto para poder fazer isso é mais fácil do que chegar uma pessoa que não conhece. Sim. Né? E assim, quando ela se sente segura com a fisioterapeuta desde a gestação, é algo muito comum. A gente toca na paciente, a gente tem aquele momento, fica nós duas, a gente conversa, passa horas lá conversando. Então, é algo que a gente consegue preparar. Aí, quando o bebê nasce, é que realmente a gente tem completa realidade, né? 100% do que é que vai ser aquilo. Quais são os problemas mais comuns quando o bebê nasce? Mais hoje? comum. O que acontece? O bebê, ele tem que pegar a parte da areola, que é essa parte mais escura, né? Então, se ele pega no bico, ele vai botar força. E ele não tem aquela noção de força, ele quer tirar o leite. Então, ele vem aqui, ó, ele fica. Quando ele faz esse atrito, aí sim gera o começo das lesões, que pode ser uma simples lesão, uma fissura, aí passa para ulceração, para arrancar um pedaço mesmo do peito. Não tem nem como desmamar, né? Não, a gente faz assim, como a gente, na fisioterapia, a gente tem o laser, né, que é uma luz de baixa intensidade, a gente coloca para ajudar na cicatrização. Na cicatrização, a gente não utiliza como prevenção, a gente utiliza para cicatrizar aquela lesão. Mas não adianta eu vir, colocar o laser, cicatrizou, se eu não ensino o bebê a pegar corretamente. Sim. Então, não é simplesmente uma aplicação, é uma orientação que ele precisa aprender a pegar corretamente. Se essa mãe sabe que ela precisa estimular essa mama antes do bebê pegar, para que essa região fique mais fácil, ele vai pegar corretamente. Então, se na gestação ela já fez isso, ela já sabe como é que ela vai ter que fazer e tem alguém do lado dela, porque como tem alterações hormonais, a mulher tem uma amnésia puerperal, que é comum. A gente fala as coisas para ela e ela esquece, né? Então, a gente fica todos os dias. Eu tenho uma tática de dar uns post-it, várias coresinhas, aí todo dia eu vou lá e entrego, ó, esse aqui eu lhe falei ontem, vou falar hoje de novo. Quantos post-its você colecionou, doutora Fabiana? Como ela estava lá em casa todo dia, ela mesma me lembrava. Mas é comum, né? Então, assim, de complicações, a gente tem outra orientação que eu sempre faço como fisioterapeuta, é o uso da toalha. Imagina, o bebê está mamando, essa aqui é uma área que você está utilizando 24 horas, né, com os intervalos, e aí você usa uma toalha que enxugou o corpo todo. Você pega aquilo que está no corpo e joga para onde é uma portinha de entrada. É uma exclusiva para mama. É uma exclusiva para mama. E a toalha, por ser um pouquinho mais grossa, eu sempre oriento usar uma fraldinha. Só assim, algo mais delicado, né? Só toque em cima. Não leva algo que é normal do corpo em outras áreas para a região. Porque uma das causas da mastite é justamente essa contaminação por estafilococcus que está no nosso corpo. Ele entra, é uma portinha aberta, a bactéria entra lá, se aloja e aí ela causa toda aquela inflamação na mama. E o que leva para a maternidade? Tipo, gente, eu não vou conseguir amamentar, eu vou levar então todo o instrumental para eu poder tirar o leite, para eu poder, tipo, meu bebê não ter fome. Leva o que para a maternidade? A mãe, uma almofada de amamentar, a fisioterapeuta.
Não. Na Santa Fé você não vai precisar. Já estamos lá. Mas assim, desmamadeira não tem como usar nesse primeiro momento. O Colostrum é um leite muito grosso, muito concentrado. Quando ele sai, ele fica aquele açúcar. Uma vez eu tirei um pedacinho de rapadura, que ele ficou assim bem durinho realmente, né? Então não tem como a gente forçar para tirar o que antigamente tinham algumas técnicas que eram utilizadas. Então lá é só saber fazer essa estimulação, movimentos leves, mas qual a dificuldade? Aí a gente entra no tipo de parto. A mulher teve parto normal, tranquila. O neném vai nascer, ela pode sentar, caminhar, colocar o bebê para mamar. A cesariana, ela vai ficar deitada, ela tomou anestesia, ela não pode falar, ela não pode se movimentar. Ela depende de quem? De alguém colocar o bebê. Fica e aí mais nesse complexo momento que pode acontecer as lesões. Porque se a não doutora colocar Carla direito, tá falando e a doutora Fabiana, né? Tá passando um filme na cabeça dela. Eu tô lembrando também, sabe? Tá passando um Mas filme. É muita coisa. Na verdade, eu acho, e aí falando agora com a doutora Fabiana, primeiro eu queria saber que foi por causa da maternidade, desse período de amamentação, dessa experiência, que você resolveu se dedicar quase que exclusivamente à questão da parentalidade? Foi o meu ponto gatilho, eu digo. Né? Vamos explicar para as pessoas o que é parentalidade? Pronto. A parentalidade, na realidade, é tudo aquilo que diz respeito ao cuidado, à formação, à criação de um indivíduo, né, de uma criança. E não obrigatoriamente ela é exercida, é a transmissão de valores, de princípios, né? E não obrigatoriamente ela é exercida pelos pais. Tá? Mas pode ser exercida pelo pai, pela mãe, pelo avô, por um tio, por qualquer outro cuidador. Tá? Sim. Então, sim, e ela começa, na realidade, quando a gente fala de parentalidade, toda essa parentalidade, ela começa na perinatalidade, que é justamente esse momento aí que vai desde o planejamento da gestação até o nascimento, até o parto, o nascimento do bebê e os primeiros anos de vida dessa criança. Interessante como a medicina e a saúde evoluíram, né? Com certeza. Conhecimento, a ciência, né? Para chegar nesse nível de imersão, né, do que são essas relações, e aí eu fico olhando para você, eu vejo uma ginecologista obstetra especialista em parentalidade, quer dizer, é muito potente isso, entendeu? E aí você resolveu, tipo, por conta da sua experiência, de 0 a 10, o nível de dificuldade para você foi? No meu primeiro puerpério, 10. Foi muito... Assim, eu costumo dizer que eu sou um compêndio puerperal, assim. Tudo que você puder ver no puerpério aconteceu comigo, sabe? Então, assim, foi muito... Não vou dizer tudo, porque eu não cheguei a fazer uma mastite, uma infecção puerperal, mas foi bem complicado. Principalmente do ponto de vista psíquico, foi bem complicado, né? Toda essa questão estrutural, de rede de apoio. Eu tinha muita gente interessada em me ajudar, mas não capacitada, treinada, não apta, né? Que não sabia como ajudar. Então, quando a gente não tem uma rede de apoio capacitada, às vezes pode ser pior. E você trabalha com isso hoje também, né? Trabalho também com isso hoje. Então, é uma das minhas missões que eu digo, e eu sou apaixonada por isso. Porque a possibilidade que a gente tem de impactar a vida das pessoas, né, através desse trabalho é muito grande. É muito grande. E eu acho também que traz a ciência para uma área que ficou muito no campo do empirismo. Né? Na área em que vocês atuam, acho assim que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente busca para isso. Porque, assim, parentalidade não é um coach, nada contra coach, tá, gente? Só dizendo que tem a diferença. A gente está falando de uma área da ciência que eu quero que você explique melhor que efeitos ela realmente traz na prática, quem estuda isso, como que isso começou. E a gente está falando de fisioterapia. Quer dizer, não é você ler um livro, fazer um curso rápido. Tem anos e anos. A doutora Carla, por exemplo, tem um mestrado, né? Importante, até anotei aqui, me ajude, doutora. Do mestrado que você tem numa área... Foi a utilização de laser em fissuras mamárias. Sim, exatamente. Agora eu anotei, agora eu vi aqui. Então, assim, vocês são qualificadas para isso, né? Então, é importante a gente não confundir as coisas, porque hoje parece que a gente tem especialista para tudo, gente. Tipo, a gente encontra na internet, a gente encontra nos palcos, a gente vai encontrando essas pessoas. E é uma área muito fácil de ser penetrada porque as pessoas estão vulneráveis e elas querem ajuda. Eu acho que, aí eu queria de novo devolver para você, dentro da área que você trabalha hoje, porque você resolveu trabalhar com isso diante da sua dificuldade, e eu tô falando como uma médica, né? Assim, Maia, na realidade,
quando a gente se torna mãe, eu acho que uma das maiores preocupações da gente, ou a maior preocupação, é como a gente vai conseguir contribuir, ou como a gente vai impactar a vida dos nossos filhos. Então, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça desde que eu me tornei mãe. Né? Como eu vou impactar a vida da minha filha? Vai ser de forma positiva ou vai ser de forma negativa? Né? E eu tinha muita preocupação. E o que acontece? Nós viemos de outros momentos da história. Né? Nós somos de outras épocas. Onde, naquela época, por exemplo, eu sou de uma época, quando eu era criança, o castigo, a punição física, eram educativos. Né? Eles eram recomendados como forma de educar, de criar um ser humano. Né? Eu ainda sou de uma época em que pai e mãe não queriam muito saber de dialogar com o filho. Não, é sim, sim, não, não. Né? Mora debaixo do meu teto, vai ter que seguir a minha regra e é assim que acabou. Hoje dialoga um pouco por causa da tecnologia. Aí vai pro WhatsApp, né? A parentalidade chega aí? Chega. Manda um WhatsApp pro filho, a comida tá na mesa, você não vem comer? Exatamente. Isso quando almoça junto, né? E é incrível que essa educação começa a partir do berço mesmo. Né? Do berço. Eu acho que até a resiliência, né, daquele ser humano que é um bebê indefeso ali, que está procurando só comer, está procurando se alimentar. Então, como você lida com isso e essa relação e que se mistura a tantas outras coisas, depressão, 25% das mulheres têm depressão, você me disse? 25% das mulheres têm depressão pós-parto, são dados da OMS. E os homens também, né? 10% dos pais. Então, assim, se você for considerar 1/4 das mulheres, 1/4 das mães tem depressão pós-parto, é um número muito alto. Não tem não tem saúde no mundo mental que dá para você elaborar uma saída. Você precisa procurar ajuda profissional. Precisa. E assim, isso vale a gente ressaltar que são dados estatísticos, mas infelizmente, a depressão pós-parto é subdiagnosticada. No Brasil, então, todos os dados são subnotificados. Isso é o que nós temos de diagnóstico, né? Mas muitas não são diagnosticadas, né? Muitas não são vistas, né? Ou quando são vistas é tarde demais. Então, a gente precisa estar muito atento. Esse é mais um dos motivos pelo qual é super importante a capacitação da rede de apoio. Porque a gente precisa ter alguém que olhe para aquela mãe e diga, peraí, eu acho que eu não estou conseguindo mais ajudar. Eu acho que está na hora da gente procurar ajuda profissional. Porque não tem quem dê conta, gente, né? Hoje você se dedica profissionalmente à educação parental, exclusivamente? Exclusivamente não. Continuo como ginecologista, sou obstetra. Uma vez ginecologista, obstetra e fisioterapeuta, nunca mais nunca mais você é a mesma, né? Você não deixa. Atuo na área, mas me dedico bastante atualmente, tenho me dedicado enfaticamente à educação parental, porque além da paixão, porque eu acabei me apaixonando realmente por isso, como eu te falei, levo como missão e a possibilidade da gente conseguir impactar positivamente a vida de muitas famílias. Não só das mães, das crianças, né, e dos seres humanos do futuro. Sim, né? sim, eu tenho certeza disso. E eu acho que a gente chegou num nível muito bom de poder contar com profissionais assim. Mas existem aquelas, porque a gente está falando também de uma área, de uma zona de privilégios, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da longevidade, que a gente estava conversando outro dia, a gente está vivendo mais, as mulheres estão vivendo mais, o ser humano está vivendo mais, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, a gente está aí depois dos 70, 74, 76, 78 anos. E a gente está vivendo cada vez mais como ser humano. E a longevidade, ela traz os desafios exatamente porque tem uma área que é muito de privilégios. A imensa maioria das mulheres não tem acesso a essa informação. Sim. É difícil, né? E ainda tem a questão da mercantilização, porque assim, é uma área que, por ser muito necessária, ela é muito potente na geração de renda também. As pessoas se qualificarem adequadamente para poder atuarem, porque existe um público, né, para isso, que precisa dessas informações. Queria que você falasse sobre isso, doutora Carla. Sim, e é algo que, assim, há 16 anos, quando eu me formei, a gente não tinha grade curricular sobre saúde da mulher. E a partir da vivência que eu tive com a minha sobrinha, com a minha irmã, de ver o quanto ela sofreu, e eu não consegui saber ajudar, porque a gente não tinha isso, né? Então, é uma evolução muito grande. Eu fui atrás de buscar para realmente me qualificar em relação à amamentação, à saúde da mulher, né? Então, assim, quando a gente vê uma mãe nesse momento, ela não é apenas uma mãe. Ela tem um corpo, ela tem mente, ela precisa ter um cuidado
realmente para ser forte, porque o bebê depende exclusivamente da mãe nesse momento, né? Apesar de ter outras coisas que possam ser utilizadas, mas assim, a mãe ela tem que estar bem. E às vezes esse olhar justamente assim da fisioterapia se eu chego e essa mãe tá tão cansada que não conseguiu dormir a noite toda, esgotada, eu uso as mãos, a gente utiliza a parte da terapia manual, uma drenagem, alguma coisa que ela dorme durante 1 hora que vai substituir uma noite completa que ela não teve de sono, né? Então, isso é importante, buscar realmente saber o que é que você está fazendo. Não é porque você fez um curso que você vai utilizar uma técnica sem entender realmente a resposta do corpo daquela mulher. E não existe uma fórmula. A gente tem que estar para realmente identificar, olhar, ver o que é que precisa. Então, tudo isso é muito importante, né? A fisioterapia, ela já começa, ela deve começar antes, né? Sim. E hoje já é diferente, né? Eu sou docente, dou aula de saúde da mulher, e isso está dentro em todas as faculdades. Uhum. E no Piauí foi o primeiro estado, né, a ter uma lei que obriga, né, que coloca realmente um fisioterapeuta dentro da maternidade quando aquela maternidade tem mais de 1000 partos. Então, nasceu, o primeiro município foi em Floriano, depois foi o Piauí, foi o primeiro estado, e hoje a gente já está sendo o exemplo para vários estados. Então, nossa, vários eu fico pensando estados a quantidade de lugares que não tem. Ou seja, a gente começou aqui algo que a gente já fazia 16 anos atrás. Era uma coisa comum a gente ter esse olhar diferenciado, né? E aí a gente era naturalizado. Era. Simplesmente tipo assim, a mulher vai ter dificuldade de amamentar, a mulher se prepara, vai ter que aguentar. As amigas, os familiares comentam, vai ter que aguentar. É parte do pacote. É parte. E não é para doer, gente, não é para sofrer. A amamentação é algo tão lindo, tão natural. Tem dificuldade no início? Pode ter, mas é uma coisa que eu sempre mostro que a mulher, ela depende muito dela e do bebê. Então, às vezes, é um momento que eu chego e tem 10 pessoas lá, coitada, tentando botar pra mão. Porque tá errado. Você coloca porque todo mundo pra fora. Eu digo assim, com licença, você tá servindo um cafezinho lá fora. E aí ela vira dona da casa, né? Praticamente. Gente, olha, entrar na casa de uma paciente a gente não esquece, né? É algo que faz parte. Quantos bebês já passaram por você, você faz ideia? Não. Se eu trabalhasse nessa área, eu contaria na hora, porque eu amo dados. Pois é, não, eu não. Não porque sei. não dá, assim, só na Santa Fé. Como é que é esse seu trabalho na Santa Fé? Me fala um pouco da importância disso lá. Lá a gente tem muito contato, não é o fisioterapeuta. Hoje, para atender uma paciente, eu falei com a médica obstetra dela, eu falei com a enfermeira, eu fui lá. Então, assim, é uma equipe que trabalha junto, não é algo que é só puxa pra gente, né? Então, assim, alguns planos liberam motora e respiratória. De qualquer forma, é super importante que tenha, né? Sim, isso é super importante. Imagina, aquela paciente cesariana que vai levantar. São 7 camadas cortadas. É muita dor para levantar. Ela vai perder sangue. Então, a gente orienta tudo isso. Né? Assim, agora, eu queria dizer para você, internauta, que tá vindo novidade por aí. Sim. Sobre isso. Oba. A Santa Fé. É porque, assim, a atual gestora da Santa Fé, a professora Tânia Sampaio, ela tem um pensamento muito preditivo. O cérebro dela precisa ser estudado. E ela tem, além da predição, tem também a questão de olhar de modo humanizado. Tipo, qual é o problema? É esse. O que nós não estamos fazendo para resolver esse problema. Ela é dessas. Então, assim, eu tô tentando pautar que ela venha aqui para contar essas novidades. Ela, calma, eu vou, deixa todo mundo falar, deixa as pessoas se pronunciarem. A gente vai ter novidades sobre isso. Ela já falou em relação a isso. Então, vai ser fantástico, acho que em todas as áreas, porque é esse olhar humanizado. Na verdade, é o que a gente precisa, não é, doutora Fabiana, nessa área? Com certeza. Porque senão você não estaria atuando onde você está atuando. Eu olho para você e eu vejo você uma tranquilidade, assim. Você é sempre assim, calma. Você gosta de cantar, cozinhar, né? Não, cozinhar é com a Carla. A cozinha deixa pra Carla. E você podia cantar, a gente podia fazer um programa, você canta. Eu cozinho. Vamos fazer um programa de comidinha? Não. Você canta e ela cozinha. Você cozinha o quê?
Entradas, pratos principais, sobremesa, meu Mas cardápio só é os bem frios assim. não servem, porque negócio de comprar os frios e cortar, tem coisa Nada disso. elaborada. Não é só a Elaboradíssimo. apresentação do prato, não, é o gosto também. Tudo. É entrada, prato principal e sobremesa. A mesa posta dela dá inveja. É mesmo? Diz que você é especialista nisso, né? Eu gosto. Se dedica, Eu estuda, adoro, faz tudo. Eu estudo assim, aí eu uso um pouquinho da internet. Não, mas a internet dá, porque a gente não vai fazer ninguém de cobaia, só os amigos. Eu tô louca pra ser sua cobaia. Alguns programas que eu assisto, mas Sim. eu acho perfeito. Eu até pensei em alguma coisinha aqui, não, vamos deixar pra Olha, próxima. por que você sabia que ela tinha pensado em Não alguma sabia, coisa? Maia, não. E você gosta de cantar o quê? Ah, não, Maia. Eu gosto de cantar em casa. Mas aqui é praticamente a nossa casa, entendeu? Gosto de cantar de tudo um pouquinho, mas gosto de cantar em casa. Mas você sabe Não que eu sou também cantora. amo cantar e eu andei procurando uns cursos de canto, né? Pra tipo, ficar menos amadora, né? Nem profissional, porque senão serei nunca. Mas assim, são lotados. É impressionante hoje como a música, as artes, né? Como elas estão tomando uma dimensão que já era para ser delas há bastante tempo, né? Então assim, ou eles são muito caros, ou eles são muito lotados. Os caros são lotados, os intermediários também são. Mas cantar é muito bom, né? Não, música é fantástico, né? Eu acho que a música, por exemplo, minhas filhas, desde que nasceram, desde que estão na barriga, é ouvindo música. É assim, eu acho que a música é fantástica, mexe com a gente, né? Mexe com o emocional. Vocês alegria, acreditam nessas não são terapias, vocês vão me corrigir se eu estiver errada, de ouvir a música, dos ambientes calmos, né? De o bebê dentro da barriga. Claro que você vai dizer que sim, né? A minha pequena ouvia Mozart. É mesmo? Ia pra música clássica? Ia, no comecinho ia. E ajudava, viu? Eu ficava bem mais tranquila. E depois que ela tem quantos anos agora? Que Agora ela tem 4. E ela é tranquila? Não, ela não é muito tranquila. Ela passou pro rock and roll. Mais pro rock and roll. Ela teve bastante influência, né? O tio é cantor, tinha banda e tal. Mas assim, tem uma super aptidão, viu, pra música. Tem uma super aptidão pra música. E na parte, assim, eu acho que, na realidade, a questão da música, tem estudos que mostram que ajuda muito com a questão cognitiva também, Sim. né? Com o desenvolvimento cognitivo. Então, não A sei se cognição foi está por no isso. centro das decisões, Tá no né? centro isso. A nossa cognição está sendo hackeada, né, pelos algoritmos e tem até uma lei agora nova na Europa que é o direito à liberdade cognitiva, né? Então, assim, a cognição está no centro das coisas e é impressionante como conversa com todas as áreas. O trabalho que vocês fazem, já a gente chegando ao final do nosso videocast, ele é muito multidisciplinar, né? Eu vejo vocês muito atentas a isso, né? Que não é só sobre o seu trabalho, é o que está em volta. E o que está em volta também tem a ver com a ciência, né? A julgar pelo o nível de parentalidade na área de conhecimento hoje que nós chegamos, né, doutora? Com certeza. A gente precisa estar muito atento, né, Maia? Como nós estamos... qual é a nossa missão, enquanto pais e enquanto mães, né? Como é que nós estamos criando essa geração do futuro, né? Sim, nós temos coisas muito positivas que vieram dos nossos pais, que vieram dos nossos avós, e isso está dentro da gente, Sim. e a gente, sim, tem que levar isso adiante, né? Mas algumas coisas não foram tão positivas assim. Eles tentaram melhor, com o que eles tinham. Hoje nós temos acesso a muito mais informação, né? Então, nós temos sim como trabalhar para diminuir o número de transtornos psíquicos, de depressão, de ansiedade, né? De profissionais, de crianças com baixa autoestima, né? Então, assim, se a gente for Relacionamentos olhar... saudáveis, né? Relacionamentos saudáveis, que se a gente for olhar hoje, o mundo está lotado de relacionamentos não saudáveis. Tem transtornos que não foram ainda nem codificados. Nem codificados, né? Então, às vezes as pessoas olham, nossa, a gente está diagnosticando agora tanto TDAH, tanto TOD. Calma, gente, a gente precisa olhar para esse indivíduo, né? E tentar descobrir outras questões. Você estava falando sobre a questão das classes não privilegiadas, né? Sim. Como é que elas podem ter acesso a isso? A gente precisa, assim, não aqui em Teresina, mas em Brasília, por exemplo, nós já temos pré-natal psicológico em maternidades públicas. Né? O que é o pré-natal psicológico? É justamente a gente pegar aquela mãe, não só a mãe, mas a mãe, o pai, a família, e trabalhar com alinhamento de expectativas, ajuste de expectativas, conhecer aquele indivíduo, saber quais são as feridas, quais são as dores, né, que carrega dentro de si, como isso pode repercutir na parentalidade dele e ajudá-lo a conduzir isso, para que quando o bebê nascer,
aquilo já esteja mais elaborado, já esteja mais trabalhado. Quando a gente lida com os nossos filhos, a gente está lidando também com a nossa criança interior, com as necessidades dela que não foram atendidas. Para que a gente possa atender as necessidades dos nossos filhos, nós precisamos atender primeiro as necessidades dessa criança que está dentro da gente. Né? Então, é muito importante que a gente consiga elaborar tudo isso que está lá dentro. Grande recado, viu, para a gente encerrar. E você, doutora Carla? A gente conversou sobre muita coisa. Deixamos de abordar na área de vocês algo que é importante, que vocês queiram que o nosso internauta conheça? A fisioterapia, eu coloco que, assim, ela é uma caixinha, mas muito profunda, né? A gente tem muito que mostrar. E a gente pensa assim, a gente falou em questão de mama, em questão de um olhar diferenciado para essa mulher, mas são tantas oportunidades que a gente possa dar para ela e para quem está acompanhando. E aqui eu estou falando assim, a gente está falando de famílias, né? E veio à mente uma paciente que estava na maternidade, 16 anos, que descobriu a gravidez com 33 semanas, porque ela não sentia, ou seja, ela não se preparou para aquilo com 33 semanas. E um mês depois, o bebê nasceu, 37 semanas o bebê nasceu prematuro. 36 semanas. Muitos bebês prematuros. 36. 2 semanas depois, o bebê nasceu, que ela descobriu que estava grávida. E a mãe disse que ela não sentia mexer. Realmente, um corpo de 16 anos, né? Então, a gente está falando de famílias que se preparam e aqueles que realmente não têm oportunidade Sim. de ter, né? Então, é algo que, assim, que eu sonho, a fisioterapia, chegar nesse ponto. Não só realmente para quem possa realmente pagar, mas aqueles que realmente precisam, né? Então, essa criança, essa menina de 16 anos, que de repente descobriu que estava grávida, de repente o bebê nasceu, ela não se preparou. Ela não sabia o que era fazer. E há muitos casos, né? Mais de 85% das mulheres ainda têm filhos com menos de 20 anos e um percentual importante dentro disso são adolescentes, né? Quando a gente pensa assim, tem mais mulheres tendo filhos com mais ou menos 30 anos. Aí a gente termina dando opinião com base na informação que orbita em torno de nós. Aí a gente vai pensar nos amigos, né? Nas pessoas que estão tendo filho mais tarde. Mas é uma minoria. Né? É uma minoria, na verdade. Tem até um exemplo, a gente estava falando do que a gente não falou, eu lembrei que nós comentamos sobre o pré-natal do homem, né? Sim. Que tem o caso de um homem no sul do estado, né? Que foi a mulher deles foram pacientes seus. Sim. Então, assim, é algo que... São muitas coisas que a gente pode abordar, né? Assim, esse olhar realmente para o esposo, que ele precisa ter esse acompanhamento, é muito importante. E esse pai que eu acompanhei, na verdade, ele quis tanto aprender, no segundo filho também, no primeiro ele disse que sofreu, a bebê não conseguiu mamar, e como ele me procurou para o segundo, ele estava completamente apto a atender a amamentação. Então, ele disse que se não desse certo com soja, ele ia trabalhar com a amamentação. Porque era ele que me ligava. Ele deu certo com soja ou ele mudou de área como... A doutora Fabiana não mudou, ela integrou. Ela integrou, né? Ele, os dois. Mas ele, assim, a esposa dele, a gente sempre tem contato. Ele pode investir Pode. No business de soja, criar hospitais, criar centros de... Eu digo isso... Esse que vocês disseram da psicologia, né? Que a gente estava falando nos hospitais. Sim. Pré-natal psicológico. É uma ideia, Carla. Eu digo Vamos isso... fazer um projeto. Pois é, eu digo isso porque, assim, para um homem dizer isso, é muito importante. Ele se sentiu muito seguro de poder cuidar do filho. Era ele que botava pra mamar. Ela só ficava sentadinha, relaxada, e ele que fazia tudo. Então, assim, para ele se sentir seguro, assim, é algo que eu levo pro resto da vida. E eu sei que eles vão lembrar de mim. E eu sempre lembro deles, e quando eu vou utilizar em algum congresso que eu vou dar o exemplo, eu falo com eles, vocês estão indo comigo pra Vitória, vocês estão indo pra Fortaleza. Pra contar. Eles, tudo engraçado bem. Que a gente precisa, para encerrar, dizer que a gente precisa também pensar nos estigmas que são construídos, a gente pensa muito nos que são gigantes, né, e impossíveis de enumerar, dos estigmas em relação à mulher, mas tem em relação aos homens também, né? Então, assim, a gente vive num mundo de estigmas, na verdade. Olha, eu adorei. Vamos fazer a parte 2? Vamos. Eu topo. Você traz suas coisas pra gente beliscar aqui? Trago. A doutora, eu trago uma pessoa pra tocar violão. Gabriel, você sabe tocar violão?
Sara, a gente tem alguém que toca violão pra gente trazer? A gente encontra, né? Pra gente fazer a parte 2. O irmão. Pro outro Já tocou tá no seu em programa, família. inclusive, viu? Então eu já devo ter o telefone, me aguarde. Olha, muito obrigada. Dividir com vocês esse conhecimento, né? Acho que é super importante. O Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, o que ele está fazendo com esses videocasts, na verdade, o objetivo é fazer um letramento, né? É tipo trabalhar com informação. A gente precisa ser alfabetizado em relação a alguns assuntos. Quanta coisa a gente aprendeu aqui, né? A questão da rede de apoio, a questão de ser obrigatório psicólogos, né? Em hospitais e que nem todo mundo cumpre, que o Piauí foi o primeiro a adotar a fisioterapia materna, né? Quer dizer, Nas o primeiro nas maternidades, né? Então, assim, 24 horas. E 24 horas, quanta coisa a gente aprendeu. Então, você aí do outro lado fica sempre na nossa cola, e também você pode colaborar nas redes sociais da Santa Fé, tanto no Instagram, como no Facebook, como no LinkedIn. Você pode mandar mensagem no privado, no feed, para você dizer que tema você quer abordar. A gente vai buscar um profissional da Santa Fé para trazer para você, ou convidados, como é o caso da doutora Fabiana aqui, que foi gentilmente indicada e convidada, que eu amei conhecer, né? Eu vou virar best friend, você sabe que eu viro best friends dos convidados, né? De todas elas, e foi maravilhoso. E para encerrar, eu queria dar uma informação para vocês, que é uma informação recente, né? Que tem a ver com o que a gente falou e que a gente não vai debater sobre isso, mas é importante a gente compartilhar. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com as estratégias de marketing digital usadas pelas empresas. Postagens estão atingindo mais de 200 milhões de pessoas diariamente. O Brasil lidera na Organização Mundial da Saúde a aprovação de uma regulação para um marketing digital de produtos que se apresentam como substitutos do leite materno. Então, a gente está falando aí de 229 milhões de pessoas, que é o número de pessoas impactadas diariamente por conteúdo de empresas de fórmula infantil na internet. É 3 vezes mais do que as postagens de informativos sobre aleitamento materno, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. Gente, a gente vive num mundo de tecnologias, mas a principal tecnologia humana é a consciência. Então, assim, a consciência ela tem a ver com autoconhecimento. Então, a gente precisa, como a doutora Fabiana falou ainda há pouco, a gente precisa saber em que página a gente está, quem nós somos, com quem a gente conta, por que a gente está aqui, as nossas responsabilidades, as nossas alegrias. A gente precisa fazer essa imersão para poder a gente não só se ajudar, mas ajudar o próximo. Tem muita gente que precisa ser ajudada. Então, a gente precisa ter consciência de que tipo de ser humano nós estamos sendo, porque é a consciência que vai fazer a diferença, principalmente nesse século. E a voz feminina será a voz desse século, e a gente está aqui diante de 2 mulheres incríveis. Obrigada, meninas. Obrigada foi a você, Maria. Incrível, foi incrível. E você, internauta, a gente se vê no próximo. Não esquece, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook da Santa Fé, mas principalmente na plataforma de streaming Spotify e também no YouTube, tá bom? A gente está esperando você e até a próxima. Tchau.